Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h37, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e toda segunda-feira nós temos aqui a participação do Dr. Rodrigo Gibim no Mexa-se com Saúde, né, Ellen? E hoje a ideia é a gente falar da moda da magreza, né, Márcio? A gente sabe que o quanto é perigoso isso e a gente sabe também do famoso Ozempic. Então, um medicamento para diabetes Ozempic que tem sido usado para o emagrecimento. Conquistou Hollywood, inclusive, chegou no Brasil. E celebridades como Stephen Fry, Kelly Clarkson, Elon Musk e outros famosos confessaram o uso desse medicamento para perda de peso. E a crescente popularidade do Ozempic ocorre no momento do retorno da estética da magreza dos anos 2000, uma tendência que incorpora a nostalgia da moda, da cultura pop e da música da geração da virada do milênio e de ícones como Paris Hilton, Britney Spears e até Kate Moss. Bom dia, Dr. Rodrigo Gibim. E aí, Ozempic, medicamento para diabetes sendo usado para emagrecimento, como é que funciona isso? Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. Bom, então estamos vivendo esse momento com essa droga, que é um medicamento fantástico, tá? Diga-se de passagem. Não vamos criar preconceitos em relação à medicação. Ela foi revolucionária. Ele é ótimo para o que ele serve. Exato. A diferença do uso e do mau uso, né? Da indicação e da indicação relativa, ou enfim, os subterfúgios que se usa para um emagrecimento fácil, digamos assim, ou facilitado. O impacto não é só em saúde, tá? Para os ouvintes entenderem a relevância de que isso se tomou. A Novo Nordisk, que é a empresa fabricante da semaglutida, do Ozempic patenteado, ela tomou uma proporção econômica gigantesca em termos mundiais, né? Inclusive superou o faturamento da Apple nos últimos anos. Olha só. E existe uma perspectiva de crise no mercado alimentício norte-americano, tá? Pelo aumento de demanda, tá? Mercados, enfim, redes alimentares, existe essa preocupação, tá? Justamente pela capacidade de ação da droga, né? Em termos de droga para emagrecimento, né? Aqui em emagrecimento nós estamos considerando obesidade, né? Obesidade com os seus riscos cardiometabólicos, riscos de doença, né? Então, como uma droga para emagrecimento, a eficácia dessas novas drogas, né? Hoje a gente tem uma droga já ainda mais eficaz que o Ozempic. Isso foi revolucionário, sim, né? Então, se trata de um hormônio, né? Um hormônio que nós produzimos no nosso trato gastrointestinal, né? Um hormônio que é produzido ali entre o estômago e o intestino delgado, que ele é secretado pela passagem do alimento, né? E ele sinaliza lá para o nosso sistema nervoso central a ideia de estar saciado. Então é um medicamento que controla a saciedade, ele modula a saciedade. Ou seja, ele tira a fome. Basicamente é isso, né? De uma forma não gerada por estímulos, como que eu vou dizer? Estímulos... naturais? Não, é quase que natural, porque é como se fosse secretado pela passagem do alimento. Mas o que a gente tinha de quase que semelhante anteriormente eram drogas que, de alguma forma, acabavam tendo uma característica mais estimulante. Por exemplo, as anfetaminas, né? A época do Femproporex, da Sibutramina, que seja, né? Eu vou falar alguma coisa meio chocante, mas, por exemplo, o mecanismo de ação dos centros... nos centros do sistema nervoso central de controle do apetite dessas drogas mais estimulantes, digamos assim, das anfetaminas, né? Existem centros específicos para anfetamina e existe um centro regulador que chama PONC, né? Um sistema neuronal, né? Um sistema de células do sistema nervoso central, que é um sistema que reage a anfetamina e cocaína, tá? Então, para vocês terem ideia dessa possibilidade de instabilidades relacionadas ao uso das anfetaminas, né? Sibutramina, enfim, por isso que existe essa fala de quem usou, que ficou muito nervoso, ou que ficou depressivo, ou que teve muito rebote, porque existem essas outras coisas nas drogas que antecederam o Ozempic. Então o Ozempic, ele realmente parece ser um controle mais fisiológico, e quando muito bem indicado, realmente ele chega até a ter uma capacidade, digamos assim, de
substituir outras coisas mais invasivas para emagrecimento. Por exemplo, cirurgia bariátrica, por exemplo, o balão intragástrico. Né? Ele realmente é eficaz na perda de peso. Né? Olha, eu fico imaginando o impacto na indústria alimentícia norte-americana, né? Perfeito. Um país de obesos, né? De obesidade mórbida muitas das vezes, né? O impacto que deu o Ozempic na indústria alimentícia norte-americana. Com certeza. Existiu esse impacto, óbvio que ainda, né, o consumo é cada vez mais aumentado, mas ainda existe muita distorção, né, da alimentar na cultura americana, então existe um abalo e uma perspectiva de um abalo, mas ainda o impacto não é tão grande assim, até porque ainda não temos uma população de magros nos Estados Unidos. Verdade. Né? É recorrente alguns pacientes e alguns amigos, né, que falam, até um grande amigo aqui, que é o Dr. Tedeschi, juiz, é meu paciente também. Ele até mencionou, me mandou no Instagram um comentário da quantidade de super obesos que se vê quando vai à Disney, né? É uma coisa absurda, né? Então, quer dizer, e não são pessoas obesas, são hiperobesos mesmo, né? São pessoas com IMC bastante elevado, né? Uma obesidade grau bastante acelerado. Esse seria uma boa indicação, mas ainda assim, todos os estudos que foram feitos com a droga, embora ela seja capaz de gerar esse emagrecimento, eles foram feitos dentro de um contexto de mudança de estilo de vida também. Tá? Então, precisava estar inserido alguns hábitos alimentares melhores, precisava estar inserido alguma atividade física no intuito de mudança de hábitos do dia a dia, sair do sedentarismo e depois a introdução da atividade física. Né? Então, a droga que antecedeu o Ozempic, ela já tinha um grau de eficácia um pouquinho menor, mas já tinha uma liberação tanto da agência regulatória norte-americana, que é o FDA, quanto da nossa Anvisa para emagrecimento, que era a liraglutida, né? O primeiro nome comercial dela foi o Victoza, que já tinha sido um tanto quanto revolucionário, e depois ela foi um pouquinho aprimorada, concentrada, e foi liberada como Saxenda, tá? Que também é da Novo Nordisk, e depois ela foi passada para o Ozempic, né? Que é a semaglutida, é uma outra droga, e aí depois uma grande revolução também da indústria farmacêutica, foi a capacidade de transformar isso, que é um hormônio às custas de subfração de proteína, que a gente fala que é um hormônio peptídico, em comprimido. Né? Então a gente tem a semaglutida, porque até então era injetável, né? A gente tem atualmente a semaglutida em comprimido e nunca se conseguiu colocar um hormônio proteico, um hormônio derivado de proteína, um hormônio peptídico em comprimidos. Né? E o nome comercial disso é o Rybelsus, né? O grande efeito colateral dessas medicações, como elas simulam essa passagem do alimento pelo sistema gastrointestinal, são sintomas gastrointestinais. Então é frequente a pessoa ter náusea, vômito, dor no estômago, né? Que é o que a gente chama de epigastralgia, ela fica com um incômodo, né? E aí isso também faz com que ela evite de se alimentar. É como se ela tivesse plena, satisfeita, né? O fato é que existe uma certa adaptação, digamos assim. Quer dizer, a pessoa consegue burlar os efeitos do medicamento. Então ela consegue inibir a fome por boa parte do dia, mas se é muito calórico a ingestão única que ela faz, ela não vai conseguir um emagrecimento a contento. Né? O grande problema, então, da medicação é o uso no pequeno emagrecimento. Esse que é o crítico. Quer dizer, aquele emagrecimento estético, que antes as pessoas iam lá para um diurético, para caber no vestido de formatura, para aquela situação, aquela perda hiperaguda, que gerava uma desidratação, óbvio que não é saudável, né? Mas era uma coisa mais hiperaguda. Agora as pessoas têm apostado no medicamento, ficando sem se alimentar, para um pequeno emagrecimento, quer dizer, coisa ali, eu preciso perder 5 quilos, eu preciso perder 10 quilos, um emagrecimento dito estético. Só que o fato de dar essa sensação de plenitude, a pessoa não conseguir se alimentar e ainda ter a sensação de náusea, o que vai fazer? Além de ela não atingir, né, principalmente em quem não está com sobrecarga de peso, né, ela vai se alimentar a menos das calorias mínimas para manter saúde, para manter os seus sistemas funcionando, e obviamente ela não vai ter energia para se manter em atividade física. Que loucura. Então, gente. Isso não tem como ser saudável, né? É a receita de perder massa muscular. Né? E por isso que a mídia tem explorado essa situação com alguns estereótipos que têm sido gerados com esse uso inadequado da medicação.
que é o faces de Ozempic, quer dizer, o rosto de quem usa Ozempic, que fica meio tudo caído, chupado, assim como... agora eu misturo tudo o nome das cantoras sertanejas, mas que tem... né, é a Maiara, não sei... É a Maiara da dupla Maiara e Maraísa, né? Então falaram do rosto dela, que é um estereótipo. A outra coisa que tem falado muito é o bumbum de Ozempic, que as mulheres têm se queixado, porque, óbvio, a estrutura do glúteo, né, ela é mantida por musculatura. Então tem a gordura feminina, mas tem a musculatura. Quer dizer, se eu perco gordura porque eu não estou atingindo a meta calórica e não tenho capacidade por exercício físico, né, que vai manter a minha massa muscular, eu perco gordura, eu perco músculo, então cai a pele, perde a sustentação. E aí cai o bumbum, né? Então é um emagrecimento, em teoria, estético, inestético e não saudável, por perda de massa muscular. Comumente a gente fala das doenças relacionadas à obesidade, mas quando a pessoa está muito magra, quais são os sintomas que ela vai ter também na saúde? Tudo depende da constituição física da pessoa, né? O estar muito magro é muito relativo, tem toda uma característica familiar, né? Tem aquela... tem uma capacidade de metabolização um pouco diferente. Tem pessoa que tem um pouco mais refratária a ganho de peso, embora se alimente muito bem. A grande questão é a seguinte, quando isso vai envolver uma preocupação excessiva com peso ou uma preocupação excessiva com meta estética, é muito mais confortável a gente fazer restrições calóricas ou propor exercícios mais intensos em quem está acima do peso, porque ele vai perder esse peso mantendo massa muscular, porque existe uma energia sobrando, digamos assim, do que sustentar uma restrição calórica em quem já tem uma gordura um pouco mais baixa, tá? Então, é super comum quem já é um pouco mais magro falar assim, eu faço uma semana de restrição calórica, mas a minha massa muscular vai embora também. Isso acontece, não se preserva a massa muscular. Então, é mais delicado manter esse equilíbrio entre a meta estética da pessoa, né, o que ela quer ter de resultado estético, com a restrição instituída, e se eu instituo uma restrição calórica e estou perdendo massa muscular, consequentemente eu estou, de uma certa forma, gerando deficiência de energia também para o meu sistema cardiovascular, para o meu sistema digestivo, para o meu pensar. Então tem muitas coisas cognitivas relacionadas, né? Aumento da frequência de instabilidade de humor, de coisas meio depressivas, de perda de concentração, capacidade de concentração. Então são coisas que capacidade imunológica, então fica frequente as infecções, né? Infecções principalmente respiratórias e de sistema urinário. Há mulheres, inclusive, que param de menstruar, não é? Parar de menstruar nunca é um bom sinal, tá? Isso foi considerado assim, é normal da mulher que faz exercício físico. Nunca pode ser considerado dessa forma. Se interrompeu a menstruação é porque está faltando energia para esse braço, né, fisiológico, endocrinológico da mulher. Isso por muito tempo a gente considerou no contexto do esporte como tríade da mulher atleta, que era deficiência calórica, parar a menstruação ou alterar a menstruação, ela fica mais espaçada, né, ou ter amenorreia, que é parar mesmo a menstruação, e ter um comprometimento da calcificação do osso, da mineralização do osso. O osso ficar tendendo a uma penia, uma osteopenia, uma osteoporose, tá? Isso é a combinação do desastre para a saúde, né? Hoje a gente já não tem esse conceito que é uma coisa da mulher. Hoje a gente fala em tríade do atleta. É que no homem é um pouco mais difícil de precisar isso. Mas existe nessa situação também de não atingir a meta calórica, de ter uma grande demanda com o exercício físico, de faltar nutriente para manter esse sistema endocrinológico masculino, caem os valores de testosterona, e aí cai a qualidade da produção de espermatozoides e gera em geral, desculpa pela cacofonia aqui, mas pode gerar uma disfunção sexual masculina, né? Então o cara pode ter, a gente não usa mais esse termo porque é pejorativo, mas pode ter algo que tangencia impotência, tá? Ou perda da capacidade de ereção. Então, hoje ainda se amplia um pouco mais, além dessa questão aí de sexismo, né? Não é algo do homem, é algo da mulher. E a gente fala em deficiência energética relativa no esporte. Tá? A gente usa o termo em inglês, que é Head Syndrome, né? Entendi. E isso é o impacto, além desse sistema endocrinológico, ósseo e da deficiência de energia, a gente fala nessas questões multissistêmicas, né? Multi-órgãos,
relacionadas à deficiência de consumo energético frente à demanda de exercício físico. Doutor Rodrigo, o Ozempic, a origem dele, para qual causa ele foi fabricado, qual causa ele começou a ser administrado e se ele pode ser comprado sem receituário médico? Perfeito, ótima pergunta. Então ele foi desenvolvido para o tratamento do diabetes, tá? Nessa passagem pelo sistema gastrointestinal, uma outra função, além de modular a fome, né, o apetite, esses hormônios secretados, que são similares aos que são, né, análogos ali produzidos artificialmente no Ozempic, eles aumentam a secreção de insulina endógena, né? Então você tem lá, dá um disparo para o pâncreas, ele dá um pico de insulina, melhora a resposta à insulina, melhora a resposta dos tecidos a captar a glicose. Então ele foi desenvolvido para o tratamento do diabetes e quando testado para o tratamento de diabetes, ele viu-se que ele tinha esse efeito colateral em emagrecimento. O que obviamente dentro de um contexto dessa sobrecarga metabólica que pode ter, né, uma resistência à ação da insulina no sobrepeso, na obesidade e já num pré-diabetes ou mesmo no diabético, isso seria muito interessante, essa perda de peso também, né? Então ele foi desenvolvido para essa situação. Infelizmente a única barreira que existe para o consumo da medicação, que é uma barreira bastante relativa, né, é o custo, tá? E eu falo que é relativa porque nesse investimento estético, as pessoas movem mundos e fundos para consumir esse tipo de situação. Então é uma droga que custa ali entre R$1.000 e R$1.200, né, a dose cheia para o mês, e é chegar na farmácia e acabar, né? E infelizmente a gente não tem esse controle com o receituário controlado. Então a pessoa ela pode, por livre demanda, chegar no balcão da farmácia só tendo a capacidade aquisitiva ali do medicamento e comprar sem nenhuma restrição. Nem receituário branco se exige a princípio para medicação, tá? Ele pode, apesar, né, de todas as caixinhas que a gente vê lá, tem aquela tarjinha vermelha, né, medicamento com receituário médico, mas um bom trânsito ali com o balconista, ele vai ter acesso, podendo comprar, enfim, tendo a capacidade aquisitiva para compra. Quer dizer, e o controle da Anvisa em cima de tudo isso, né, Ellen? Agora talvez mude um pouquinho de figura. Eu acho que é pouco provável, tá? Pelo impacto econômico que a droga tem. Então, óbvio que tem a indústria, um interesse dessas big pharmas, né? Óbvio. Veja, eu não tô em nenhum momento gerando demérito da droga. A droga é fantástica, pro propósito dela ela é fantástica. Mas agora a gente está colhendo alguns casos já de internação em UTI, né? Pelo consumo não supervisionado. Quer dizer, de alguns danos à saúde que provavelmente vão ficar mais frequentes porque realmente a gente está tendendo a um hiperuso, né, desses medicamentos. E lembrando, né, esse é o conceito que eu brigo muito em consultório com os meus pacientes, né? Nada substitui bons hábitos. Então, o que eu reforço bastante é não se medica maus hábitos. Eu posso medicar, eventualmente usar o Ozempic para emagrecimento, ou enfim, posso ver se cabe naquele emagrecimento daquela pessoa, mas desde que isso venha com arcabouço de mudança de estilo de vida, tá? Então não se medica maus hábitos. O que tem que ficar claro é, o medicamento não vai substituir não ter bons hábitos alimentares, não ter o hábito do exercício físico, enfim. Como você falou, não adianta tomar um medicamento, perder a fome e quando se alimentar, comer uma bomba calórica. Exatamente. Né? E é muito comum as pessoas relatarem esse tipo de situação com o Ozempic, tá? Com a versão mais potente agora, que é o Mounjaro, né? Que é tizepartida, isso é um pouco mais difícil de como que eu vou dizer, de manipular ou de você burlar, tá? Uhum. Ela é muito mais potente. A tizepartida ela tem um custo muito maior que o do Ozempic, então essa está sendo uma limitação de consumo, mas para quem tem poder aquisitivo isso já está acontecendo. Mas é a mesma situação. A tangente à não saúde, quer dizer, a substituição de hábitos alimentares adequados, de as escolhas alimentares adequadas para uma artificialização do processo de perda de peso com uma potência grande no controle do apetite. Então a pessoa fica inapetente, ela não come. E óbvio que isso é a receita do insucesso. Uhum. Ela não vai comer, não vai ter energia, enquanto ela está em excesso, vai ter algum grau de compensação, mas quando esse excesso ficar muito próximo
do 0 a 0 ali, não tiver muita reserva energética, óbvio que vai acabar comprometendo algum sistema ou função que seria fundamental para a manutenção da vida e da saúde. Dr. Rodrigo Gibim, mais uma vez agradecemos a sua participação. Segunda-feira que vem estamos de volta aqui com outro assunto polêmico. Sim, e antes de terminar, inclusive, eu quero dizer que temos ouvintes interessados em se consultar com o doutor. Se quiser deixar rede social, algum contato, fica à vontade. Tá ótimo. Bom, eu tenho marcado sempre a Prever, e a Prever sempre retoma, mas meu Instagram é @dr.rodrigogibim. Todos convidados lá a me seguirem. E lá tem os contatos do consultório também. Grande abraço, bom dia, doutor.